Pois vamos em 8 de junho. E lendo o noticiário, escutando rádio, domingo, pensando na carne que eu vou fazer agora, meio-dia, me vem à mente Leonel de Moura Brizola. Brizola era um sábio, né? E o Brizola tinha uma maneira de dizer as coisas que eram marcantes, né? Podem gostar, podem não gostar, não importa, né? Brizola da legalidade, né? Brizola dizia assim: peguei o bicho, passei-lhe a mão no peito do bicho, peito de jacaré. Passei-lhe a mão no lombo, lombo de jacaré. Passo-lhe a mão na boca, boca de jacaré. Pensou aqui comigo, é jacaré. As coisas são como elas são e da maneira como nós temos disposição de vê-las. Los Angeles, nos Estados Unidos, desde o dia 6, desde sexta-feira, começam a explodir manifestações de imigrantes contra as operações do governo Trump. O governador da Califórnia, a prefeita de Los Angeles e tantos outros, que são democratas, diga de passagem, são contra o que vem sendo feito lá. O que diz a prefeita de Los Angeles é que as operações do governo federal relativas à imigração têm gerado terror, pânico entre os habitantes da Califórnia. Sabem vocês, em 1998, eu tive o privilégio de começar um mestrado em Berkeley e em Davis, na Califórnia. E lá, um mestrado que eu fiz passagem aqui, esse aí eu não concluí, né? Nós acabamos ganhando o governo do estado aqui, eu voltei. Não concluí esse mestrado International Commercial Law, mas eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares na Califórnia, né? Então, e na medida, por exemplo, Davis é uma universidade, fica acima de Sacramento, capital da Califórnia, mais para o norte, assim, da Califórnia, né? Na medida que tu vai descendo em direção ao México, tu percebe a população se latinizando, vamos dizer assim, por uma questão histórica, né? A Califórnia era mexicana. Ou seja, na medida em que tu vai chegando perto da fronteira do México, tu vai vendo a conformação histórica daquela população. Ela vai, vou botar nesses termos assim, perdendo a branquitude, adquirindo a miscigenação, ficando mais parecida assim conosco, aqui no Brasil. Pois ali em San Diego, quando tu olha para o outro lado, Tijuana, tu vê o contraste gigantesco, absoluto que há entre os dois povos. A pobreza e a riqueza. Quando tu chega nos hotéis, nos restaurantes, quando tu anda pela zona rural da Califórnia, que é um negócio esplendoroso, tu percebe que a massa de trabalhadores é totalmente hispânica. A imigração dos Estados Unidos não recebeu só hispânicos. Por exemplo, em Berkeley, Einstein lecionou em Berkeley, como tantos outros intelectuais fugidos da guerra foram recebidos nos Estados Unidos e levaram conhecimento à nação americana, à norte-americana. O Golfo do México,
que o imbecil do Lex Luthor chama de Golfo da América. O nome de Golfo do México tem mais de 400 anos. É muito anterior à existência dos Estados Unidos da América do Norte. Mas tem idiota, tem imbecil que planta guerra, planta conflito. E as pessoas, quando são acuadas, quando de fato têm o seu direito à sobrevivência ameaçado, se organizam e resistem. Assim está acontecendo nos Estados Unidos. E assim começa um processo de resistência que às vezes, agora em tempos recentes, são pessoais, pequenos grupos. Essas resistências passam a ser maiores, mais organizadas, mais estruturadas, com consequências que são, às vezes, inimagináveis. O povo americano vai pagar por isso, por conta da ação do Lex Luthor, do agente laranja. E essas consequências, elas vão desde da ruptura nos processos produtivos até os temas relacionais. Porque o povo americano não é responsável pelo que está acontecendo, assim como o povo judeu não é responsável pelo que acontece em Gaza. Em Gaza, o responsável tem nome e sobrenome. Benjamin Netanyahu. Nos Estados Unidos tem nome Donald Trump. E tudo isso tem uma base ideológica única e comum. O extremismo de direita, o nacional-populismo, o racismo, a misoginia, a homofobia e todo tipo de preconceito que vocês possam imaginar, expressos por uma camada que existe nos Estados Unidos e existe há tempos, de supremacistas brancos. A coisa não vai bem, todos sabemos que não vai bem. E o peito, o lombo, a boca é de jacaré. Então não declaremos surpresas sobre o que estamos vendo. Não há surpresa. Nós sabemos que é assim. A hipocrisia vence. Vou dar um exemplo para vocês. Falam, todo mundo dele pau no governo aqui no Brasil, de tudo que é jeito, porque os pobres estão lançando mão do Bolsa Família para jogos, para apostas online, as tais bets. Hoje a Folha de São Paulo estampa na sua manchete que numa transmissão de uma partida de futebol, 70% do tempo é recheado por propaganda das tais bets. Peito de jacaré, lombo de jacaré, boca de jacaré, acreditem, moranguinho não é jacaré. E aí tu assiste as partidas sem moralismo nenhum da minha parte. A propaganda que tu enxerga no entorno do gramado o tempo inteiro é de cachaça. Nada contra, gosto muito de cachaça. As tais bets e prostituição. Não tenho nada contra o que passou a ser chamado de jobs, a profissão mais antiga do mundo. Está ali, para quem quiser ver, na volta dos estádios, transmitidas nacionalmente, todos os jogos de futebol. E aí vem a turma e enche a boca para falar de moral, de conduta, de posturas aceitáveis. Jesus não admitiria. Guardem as proporções, as condutas, as reações, as posturas. Elas respondem a certos estímulos. É domingo, é 8 de junho. Esse treco nos Estados Unidos, tem gente que diz que vai dar muito feio. Muito feio mesmo. Mas tem quem curte, né? Tem os bananinha da vida que vive com 2 milhões de paps no Texas, vendo rodeios. Vamos nós, boiada. Vamos nós.